Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, mais uma vez estamos reunidos aqui para leitura, reflexão e prece. Com muita gratidão e amor, neste momento, peço que o amparo espiritual possa estar presente, conduzindo esta reflexão, de forma que ela possa colaborar de alguma forma no entendimento e na vivência diária de cada um de nós. Que possamos todos acerenar os nossos corações e receber a vibração deste momento. E seguimos utilizando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje será lido o capítulo 102. O título é O Cristão e o Mundo. E ele começa com uma passagem do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte: primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos, que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe é reclamado espigas de obras celestes, conservando-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem na animanidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Amigos, a leitura de hoje nos faz refletir sobre os desafios que surgem na nossa caminhada quando decidimos mudar nossas atitudes.
quando, envolvidos pela vontade de vivenciar as leis divinas, buscamos inspiração nos ensinamentos do Mestre Jesus, seja participando de um grupo de estudos ou frequentando um local que, por afinidade religiosa, nos sentimos harmonizados, ou ainda, por conta própria, decidimos ajudar o próximo, praticando atitudes voltadas ao bem e à caridade. Neste momento de transformação, nossas atitudes despertam curiosidade e os olhos do mundo começam a nos seguir. Surgem então diversas manifestações, algumas de apoio e de satisfação pelo exemplo que está sendo dado. Mas o maior adversário daqueles que pretendem seguir os passos do Mestre é o próprio mundo. E surgem as cobranças de comportamento que, naturalmente, por sermos aprendizes do Mestre, ainda não temos condições de ter. O caminho da evolução e da conquista de virtudes é longo e lento. Cada um de nós terá seu tempo certo. Ninguém muda ou se transforma de repente. O trabalho é árduo e persistência é fundamental neste processo. Neste capítulo, Emmanuel utiliza o simbolismo da natureza para facilitar nosso entendimento, relacionando a simbologia da semeadura com as etapas da nossa vida. E nos diz: a boa colheita depende da escolha da terra, da espécie da semente, do plantio e do tempo certo para que a planta cresça e dê bons frutos, para finalmente fazer a colheita. Na nossa vida também acontece assim. Vivemos ciclos. E ainda utilizando o simbolismo da natureza, percebemos que a terra é o nosso coração. As sementes são os exemplos deixados por Jesus, o nosso modelo e guia. Através da vivência do Evangelho no nosso dia a dia, com muita fé e paciência, no tempo certo de cada um de nós, a semente germinará. E a colheita será o resultado dos nossos esforços para sermos a cada dia melhores do que nós mesmos. Na semeadura da vida, por vezes a semente não irá vingar, porque os obstáculos surgem e nem sempre estaremos preparados para contorná-los. São os valores do mundo e os valores do espírito que são colocados na nossa frente e exigem que façamos escolhas. E às vezes escolhemos erradamente. Quando isso acontecer, não deixemos que a culpa nos impeça de seguir em frente. Talvez não fosse o momento e o local certo para a semente germinar. A semeadura pode e deve ser refeita quantas vezes for necessário. Assim é a nossa caminhada. Às vezes colhendo frutos, às vezes não. O recomeço sempre faz parte da evolução. Então, amigos, nossa tarefa é espalhar sementes de amor. Vamos semear então, mesmo que seja lentamente, sempre lembrando, não somos o mundo, mas precisamos do mundo para alavancar o nosso progresso. Que fiquemos todos em paz, que assim seja.